Resenha de hipnotismo de August Forel. Parece que o original alemão jamais foi reeditado. Essa tradução de James Strachey é a primeira versão para a língua inglesa. O título completo do livro de Forel era Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine Handhabung. O hipnotismo, sua significação e seu manejo. Seu autor, 1848-1931, nessa época, era professor de psiquiatria em Zurique e gozava de enorme reputação. Seus escritos posteriores sobre temas sociológicos e sobre a história natural das formigas foram muito lidos, embora no final viesse a criticar acerbadamente a psicanálise. Foi ele quem apresentou Freud a Bernheim. Freud visitou Nancy durante o verão de 1889, dentre a publicação das duas partes desta resenha. Antes de iniciar, eu gostaria só de dizer que eu não falo alemão e nem francês, então as palavras que forem nessa língua podem não estar pronunciadas da maneira correta. Capítulo 1. Esta obra do conceituado psiquiatra de Zurique, com apenas 88 páginas, é a ampliação de um artigo sobre a importância forense do hipnotismo, publicado em 1889, na Zeitschrift für die Gesamtstrafrechtswissenschaft, Revista de Penologia Geral, 931. Sem dúvida, ocupará um lugar de destaque por muitos anos na bibliografia alemã sobre hipnotismo. Conciso, com a forma quase de um catecismo expresso em linguagem muito clara e decidida, cobre toda a área de fenômenos e problemas compreendidos no título Teoria do Hipnotismo. De maneira feliz, estabelece uma distinção entre fatos e teorias. Nunca lhe falta a abordagem séria que exige de um médico empenhado em investigação minuciosa e, no seu todo, evita o tom pomposo que é tão despropositado numa discussão científica. Somente num ponto a exposição de Forel torna-se entusiástica o bastante para declarar que a descoberta da importância psicológica da sugestão, levada a feito por Braid e Liebelt, é, segundo minha opinião, tão magnífica que pode ser comparada com as maiores descobertas, ou melhor, revelações do espírito humano. Todo aquele que achar esse comentário um flagrante supervalorização da hipnose deve adiantar seu julgamento definitivo até que os próximos anos tenham deixado claro quantas evoluções teóricas e práticas que a hipnose promete desencadear podem realmente resultar dela. Ao mencionar os obscuros problemas limítrofes ao hipnotismo, transmissão de pensamento, etc., com que se ocupa atualmente o espiritualismo, Forel mostra uma reserva realmente científica. É impossível compreender por que um autorizado cientista dessa cidade, diante de um auditório científico, qualificou o autor desta obra como Forel o sulista, confrontando-o com um adversário da hipnose, supostamente mais nortista, como modelo de uma forma mais comedida de pensar. Ainda que fosse menos deselegante procurar abordar as opiniões sobre assuntos científicos emitidas por cientistas ainda vivos, tomando como base a nacionalidade ou o país de origem desses cientistas, e mesmo que o professor Forel não tivesse tido a sorte de nascer e ser educado na latitude de 46 graus norte, não haveria justificativa para concluir
do presente trabalho, que seu autor tem o costume de deixar que suas emoções lhe tirem a lógica. Pelo contrário, este breve estudo é o trabalho de um médico sério, que veio a conhecer o valor e a importância da hipnose a partir de sua rica experiência própria, e tem o direito de exclamar aos seus zombadores incrédulos, abre aspas, provem antes de julgar, fecha aspas. E temos de concordar com ele quando diz, abre aspas, a fim de formar um julgamento acerca do hipnotismo, é preciso que se tenha praticado o hipnotismo por experiência própria, fecha aspas. Realmente, há numerosos adversários da hipnose que formaram seu julgamento de modo mais apressado. Não puseram à prova um novo método terapêutico e não o empregaram imparcialmente e cuidadosamente, como se procederia, por exemplo, com uma droga recentemente recomendada. Rejeitaram a hipnose a priori. E agora, a ausência de conhecimento dos valiosos efeitos terapêuticos desse método não os autoriza, seja qual for o seu fundamento, a manifestar tão cáusticas e injustificadas expressões de antipatia à hipnose. Exageram enormemente os perigos da hipnose e passam a destratá-la sistematicamente. E, diante da abundância de relatos de cura pela hipnose, que já não podem ser relegadas ao descaso, reagem com esses pronunciamentos oraculares, abre aspas. As curas nada provam, elas mesmas exigem prova, fecha aspas. Tendo em conta a violência de sua posição, não é de admirar que acusem os médicos que se consideram no dever de usar a hipnose para beneficiar seus pacientes de terem motivos insinceros e formas de pensar não científicas. Acusações que devem ser excluídas de uma discussão científica, sejam elas apresentadas publicamente, sejam vinculadas de modo mais ou menos disfarçado. Quando entre esses adversários encontram-se homens como Hofrath Meinert, homens que, por seus escritos, adquiriram grande autoridade, e quando essa autoridade, sem querer ser posta em dúvida, se estende pelo conceito tanto dos médicos como do público leigo a todos os seus pronunciamentos. Então, sem dúvida, é inevitável que daí resulte algum dano para a causa do hipnotismo. Para a maioria das pessoas, é difícil supor que um cientista que teve grande experiência em certas áreas da neuropatologia e deu provas de grande agudeza de espírito não possa qualificar-se para ser citado como autoridade em outros problemas. E o respeito à grandeza, particularmente à grandeza intelectual, certamente está entre as melhores características da natureza humana. Mas é necessário ter o devido respeito pelos fatos. Não há por que recear dizer isto francamente, quando se trata de colocar de lado a dependência que se tinha em relação a uma autoridade, em favor da opinião própria, formada a partir do estudo dos fatos. Todo e aquele que, tal como o autor desta resenha, alcançou um julgamento independente nos assuntos referentes à hipnose, haverá de se colocar com a reflexão de que qualquer ofensa à reputação da hipnose, feita dessa maneira, só pode ser uma ofensa limitada, tanto no tempo como no espaço. O movimento que procura introduzir o tratamento sugestivo no estoque terapêutico da medicina já triunfou em outros países e, no final, alcançará seu objetivo também na Alemanha e em Viena. Todo médico que se dispõe a examinar os fatos com isenção,
será levado a tomar uma atitude menos desfavorável quando verificar que as supostas vítimas da terapia hipnótica sofrem menos depois do tratamento e podem executar suas funções melhor do que o faziam antes. E é este o caso dos meus próprios pacientes, como posso afirmar. Algumas experiências mostrarão a eles que toda uma série de censuras à hipnose aplica-se não à hipnose em particular, mas sim à nossa terapia em geral. E pode, na verdade, ser mais justificadamente dirigida contra determinados métodos que todos nós usamos na prática do que contra a hipnose. Como médicos, descobrirão que é impossível não utilizar a hipnose e deixar que seus pacientes sofram, quando podem aliviá-los mediante o uso inócuo da influência psíquica. Serão obrigados a dizer a si mesmos que a hipnose não perde nada de sua inocuidade nem de seu valor curativo quando a denominam loucura artificial ou histeria artificial. Do mesmo modo que a carne não perde nem um pouco seu gosto nem seu valor nutritivo só porque a ira dos vegetarianos a denunciam como carniça. Esqueçamos por um instante que conhecemos por nossa experiência os efeitos da hipnose. Perguntemo-nos que efeitos prejudiciais esperaríamos a priori resultassem dela. O tratamento hipnótico, em primeiro lugar, consiste em induzir um estado hipnótico e, em segundo, em veicular uma sugestão à pessoa hipnotizada. Qual desses dois atos se supõe seja prejudicial? Promover a hipnose? Mas a hipnose, quando tem seu mais pleno êxito, nada mais é do que o sono comum, coisa tão conhecida de todos nós, embora sob muitos aspectos, sem dúvida, ainda não a compreendamos e, por outro lado, quando menos completamente desenvolvida, a hipnose corresponde às diferentes fases do processo do adormecer. É verdade que, no sono, perdemos nosso equilíbrio psíquico, e a atividade de nosso cérebro durante o sono é uma atividade desordenada que, em muitos aspectos, lembra a loucura. Esta analogia, contudo, também não impede que despertemos do sono com renovada força mental. Se fôssemos seguir as opiniões de Maynard acerca dos efeitos prejudiciais da reprodução da atividade cortical e da origem que ele atribuiu à euforia hipnótica, nós médicos realmente teríamos toda a razão para manter as pessoas insones. Até agora, porém, as pessoas ainda preferem dormir e não temos por que recear que os perigos da terapia hipnótica se situem no ato de hipnotizar. Comunicar uma sugestão seria o fator prejudicial? Isto é impossível, pois é ato notório que os ataques da oposição de modo algum são dirigidos contra a sugestão. Como se sabe, o uso da sugestão tem sido uma coisa familiar aos médicos desde épocas imemoriais. Abre aspas. Todos nós estamos dando sugestões constantemente. Fecha aspas. Dizem eles, e realmente o médico, mesmo que não pratique a hipnose, nunca se sente mais satisfeito do que depois de haver recalcado um sintoma da atenção de um paciente, mediante o poder de sua personalidade e influência de suas palavras e de sua autoridade. Por que não deveria então o médico procurar exercer sistematicamente a influência que sempre lhe parece tão desejável quando nela tropeça inadvertidamente?
Entretanto, talvez seja a sugestão, de qualquer modo, elemento passível de objeções. A repressão de uma personalidade livre pelo médico, que ao mesmo tempo conserva um poder de direção sobre o cérebro adormecido em sono artificial, é deveras interessante ver os mais ardorosos deterministas defendendo, de repente, a periclitante, abre aspas, livre-arbítrio pessoal, fecha aspas, e constatar que os psiquiatras que estão habituados a sufocar a, abre aspas, atividade mental de livre aspiração, fecha aspas, de seus pacientes com grandes doses de brometos, morfina e hidrato de cloral, passem a acusar a influência da sugestão como coisa degradante, tanto para o paciente como para o médico. Será então realmente possível esquecer que a repressão da independência de um paciente pela sugestão hipnótica é sempre apenas uma repressão parcial? Que ela visa os sintomas de uma doença que, como foi mostrado uma centena de vezes, toda a educação social dos seres humanos se baseia numa repressão de ideias e motivações impróprias e na sua substituição por outras melhores? E que, diariamente, a vida produz em todas as pessoas efeitos psíquicos que, ainda que as atinjam no seu estado de vigília, nelas produzem modificações muito mais intensas do que aquelas produzidas pela sugestão do médico, que tenta eliminar uma ideia penosa ou angustiante, usando a eficácia de uma contra-ideia? Não há nada de perigoso na terapia pela hipnose. Apenas o seu mau uso é que pode ser perigoso. E todo aquele que, na qualidade de médico, não confiar no escrúpulo ou retidão de sua intenção de evitar esse mau uso, agirá acertadamente, mantendo-se à distância desse método terapêutico novo. No que concerne à avaliação pessoal dos médicos que têm a coragem de utilizar a hipnose como medida terapêutica, antes que a onda da moda a torne obrigatória, o autor desta resenha é de opinião de que é conveniente ter certa tolerância para com as frequentes intolerâncias dos grandes homens. Por isso, não lhe parece aconselhável ou matéria digna de algum interesse para um círculo mais amplo investigar aqui as razões que levaram o Hofrat Meinert a apresentá-lo, o resenhista, bem como a parte da história de sua vida. Os leitores de seu artigo sobre as neuroses traumáticas. O autor desta resenha julga mais importante falar a favor da hipnose para aqueles que se habituaram a deixar que seu julgamento sobre matérias científicas seja determinado por uma grande autoridade e que talvez a isso tenham sido levados por uma correta percepção da inadequação de seu próprio discernimento. Propõe-se fazê-lo confrontando com a resistente autoridade de Meinert outros cientistas que se mostraram mais receptivos à hipnose. Lembra que, entre nós, foi o professor H. Obersteiner quem primeiro deu impulso ao estudo científico da hipnose e que um psiquiatra e neurologista tão conceituado como o professor Kraft Ebing, recente aquisição de nossa universidade, pronunciou-se irrestritamente a favor da hipnose e a utiliza em sua prática médica com os melhores resultados. Ver-se-á que esses nomes satisfarão também aqueles que são desprovidos de opinião, que sua confiança exige das autoridades científicas o preenchimento de determinadas condições,
tais como nacionalidade, raça, latitude geográfica, e cuja confiança acaba nos postos de fronteira de sua terra natal.